A pesquisa demográfica médica do Brasil, produzida pelo Conselho Federal de Medicina, em parceria com a USP, mostrou que o sistema de saúde atingiu um marco histórico. São mais de 500 mil de médicos em atividade hoje no país. Mas se o mercado tem se mostrado tão ativo, por que ainda é difícil encontrar negros na saúde? Começa agora mais um programa Negros em Foco. Diante dessa realidade, para discutir sobre a desigualdade racial na área da saúde, eu recebo aqui nos estúdios os profissionais Carlos Alberto Marçal, que é o superintendente de estratégia e novos negócios do Hospital Sírio-Libanês, e o médico da família e comunidade e especialista em saúde da população negra, Caio Portela. Muito obrigado pela presença, sejam bem-vindos. Prazer é nosso. Nós estamos dizendo que o nosso país precisa de médicos e estamos vendo que os números melhoraram, 600 mil médicos. É isso mesmo, doutor Caio? Isso é bom para a saúde da população brasileira, melhora a qualidade de vida do brasileiro? Com certeza, né? O quantitativo de médicos ele é um indicador bem importante. A distribuição desses médicos no território é um ponto que a gente precisa pensar enquanto estratégia de saúde, mas a quantidade em si, né, o massivo de médicos aumentando, a tendência é que a gente consiga aumentar a porcentagem de médicos para cada brasileiro, né? O que é uma coisa positiva. Internacionalmente, nós estamos dentro da média? Temos número adequado? Para os padrões internacionais, o Brasil tem menos médico para cada 1.000 habitantes do que a média dos países desenvolvidos. É o número mais inferior. Marçal, nós somos, ao final de contas, um país com limitações e dificuldades, e uma das dificuldades terríveis é a produção de recursos humanos. E o que a corporação médica pode e tem de intervenção nessa agenda? Produzir recursos humanos da saúde. Há uma mudança de postura muito grande nas organizações, né? Há uma consciência de que não se faz saúde privada sem enxergar o sistema público, sem participar do processo de desenvolvimento do sistema como um todo, né? Mas as políticas dentro das organizações, a gente falava também, elas são complementares a tudo isso, né? O que a gente percebe é, primeiro, uma formação de uma visão social, uma visão de responsabilidade social se fortalecendo a cada momento nas organizações, através das áreas de recursos humanos e de conscientização dos empresários, do empresariado dentro da área de saúde. E não é tradicional ver negros nesse topo, e você está no topo. Como é que você chegou no topo? Eu sempre digo que primeiro o querer, e o querer fazer a transformação de todo o contexto familiar, eu acho que foi fundamental. O inconformismo com a condição do negro, com as dificuldades de subsistência básicas dentro de uma família, eu acho que motivou muito a que isso acontecesse na época, né? Obviamente, a competição foi muito forte e a luta foi muito grande, mas eu acho que esses dois paradigmas, esses dois pensamentos favoreceram muito o crescimento, né? Agora, doutor Caio, nós estamos dizendo da dificuldade de jovem, sobretudo das classes mais populares, acessar o curso superior de qualquer natureza. Quando a gente fala acessar a medicina, é alguma coisa quase utópica. Como é que o senhor virou médico da família e da população negra, sendo lá de Salvador, passado pelo Rio de Janeiro e estando aqui no programa Negros em Foco, hein? Essa experiência de estar na universidade, ela é realmente muito enriquecedora, né? Eu me formei na universidade pública, no momento que a política de cotas ela ainda não era estabelecida. Então, a minha vivência enquanto pessoa negra nesse cenário universitário foi muito solitária. Tinha poucas pessoas junto comigo nessa mesma caminhada. São pessoas que hoje também acabam enveredando por essa temática da saúde da população negra, exatamente porque a gente sente na pele que existe uma diferença na qualidade do atendimento, da assistência, do acesso, mas o processo pessoal, junto com o processo profissional de formação tão difícil, foi complexo. Olha, na pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Enfermagem, os negros representam 53% das equipes em instituições públicas ou privadas. Porém, esses profissionais estão concentrados em postos de nível médio. Já o Conselho Federal de Medicina revelou que apenas 3% dos médicos no nosso país são negros. Afinal de contas, será que a população já foi atendida por um médico negro? Nós fomos às ruas descobrir. Eu não me lembro de ter sido atendido por um médico negro. Eu já fui atendida por uma médica negra. Eu nunca tive essa oportunidade. Já passei em atendimento com um médico negro
e eu achei que ele foi muito mais sensível do que boa parte dos médicos. Atualmente eu tive uma experiência bem bacana, que eu fui atendida por um médico num hospital. Mas nessas poucas vezes eu me senti muito representada. Eu nunca tive a experiência de passar por um médico ou uma médica negros. Inclusive aconteceu uma única vez na minha vida em rede particular e para mim foi impactante. Eu sinto falta da representatividade de pessoas pretas no mercado, especificamente em hospitais. Na minha opinião, não era sobre ser melhor ou pior. Eu já fui atendido por muitos médicos, mas rola uma identificação que para mim é muito importante em qualquer contexto. Historicamente, a gente sabe que os negros não tiveram oportunidade, a formação de qualidade, saneamento básico, enfim, uma série de coisas que contribuem para o crescimento de um grupo. Eu acho que precisa haver mais oportunidades. Eu fico feliz de ver pessoas iguais a mim estando nesse posto, que é muito importante e é difícil da gente ver. Me mostrou que é possível e que as coisas realmente estão mudando. A passos curtos, mas estão mudando. O paciente negro se sente mais confortável, mais acolhido sendo recebido por um profissional negro de medicina, na sua opinião? Sim, na minha opinião, sim. E eu já vivi muitas experiências interessantes nessa relação de ser um médico negro e atender pessoas negras, né? Existe realmente uma identificação, um momento de reconhecimento naquela situação que fala muito sobre um processo histórico também, né? Não é uma coisa... É como se fosse uma representação pontual de um processo histórico muito grande. Então, é bem gratificante. Carlos, poder ser atendido por alguém que está dentro da sua perspectiva de pertencimento é uma dimensão importante. Isso é uma perspectiva que o ambiente corporativo precisa e deve considerar? Eu não tenho a menor dúvida. Trabalhar num ambiente mais diverso, trabalhar num mundo em que as diferenças das pessoas elas são reconhecidas e, sobretudo, respeitadas, eu acho que é uma tendência natural de todas as organizações. Então, uma saúde que seja integral, plena e completa, ela precisa considerar e precisa disponibilizar essa perspectiva de ter médico de todas as coisas. Eu não tenho a menor dúvida. E diria até mais para você, em cima do que o Caio colocou. Eu, como negro, eu não só me sinto representado quando sou atendido por um profissional negro, mas também me sinto referenciado, sim, me sinto reconhecido pela luta que a gente desenvolve a nível Brasil. Olha, pensando no crescimento do mercado, em dar mais visibilidade para médicos negros, a startup Afro Saúde surgiu para fazer essa conexão entre médico e paciente. O sócio fundador Igor Léo Rocha está aqui com a gente para falar um pouco mais dessa ideia para lá de inovadora. Igor, seja bem-vindo, obrigado pela gentileza da sua presença. Obrigado, o prazer é todo meu, obrigado pelo convite. E a Afro Saúde surgiu há 3 anos e meio a partir dessa necessidade justamente de tornar a saúde um ambiente mais acolhedor para a população negra, né? A partir da inquietação do meu sócio Arthur, que é dentista, e também a minha como paciente e que sou atendido aí pelo sistema de saúde, tanto público quanto privado, de nunca ter sido atendido, por exemplo, por um médico negro, né? Mesmo morando na cidade que proporcionalmente é a mais negra fora da África, que é Salvador. Então, nesses 3 anos e meio, nós conseguimos agregar aí mais de 6 mil pacientes até agora, temos mais de 1.500 profissionais de saúde que atendem na plataforma, e aí nós não estamos falando somente de medicina, nós falamos de psicologia, nutrição, odontologia, psiquiatria, medicina também, e eles auxiliam justamente nessa prática de acolhimento mais direcionado para as questões ligadas à população negra. E qual tem sido a percepção e qual tem sido o tipo de recepção por parte dos clientes, diríamos assim? Eles se sentem, como vimos no vídeo, mais satisfeitos, mais seguros, mais confortáveis, mais bem atendidos? Com certeza. Inclusive, os pacientes que chegam para a Afro Saúde, eles vêm justamente com essa inquietação, né? De ter sido ou destratado em algum atendimento. Psicologia acontece muito isso, as pessoas chegam dizendo, olha, eu falei que sofri uma situação que foi racismo e eu precisei validar com um profissional que não era negro que eu tinha realmente sofrido racismo para, a partir daí,
ele pensar em como a gente poderia tratar isso. E aí, quando a gente vai falar em questões relacionadas à nutrição também, a gente fala de insegurança alimentar. Quando a gente vai falar, eu tenho um problema de pele, que é específico de quem tem pele negra, e passei por tratamentos assim super agressivos, e depois eu percebi que era realmente falta de entendimento desses profissionais em relação à especificidade de peles como a minha. Eu quero dizer para você, então, parabéns, né, pela ousadia, pela iniciativa e desejar muita sorte para a AfroSaúde. Obrigado pelo convite, um abraço e até mais. Agora, o doutor Caio, ser um médico, ser um profissional de saúde negras, traz também quase que essa compreensão de que todos os problemas do racismo, do mau atendimento, do olhar enviesado, também está resolvido. Eu penso que não é bem assim, ou é bem assim? É e não é. É e não é. A gente tem que entender que o profissional, quando ele está ali atendendo, e aí eu estou falando de médico, eu estou falando do Carlos, estou falando de você, estou falando de qualquer pessoa, aquela pessoa não cai de paraquedas naquela profissão. Ela traz uma bagagem que acaba enviesando a visão dela por diversos motivos e baseado em conhecimentos que ela foi construindo e coisas que ela foi recebendo ao longo da vida. Hoje a gente estuda muito o impacto dos vieses inconscientes na saúde. O que é um viés inconsciente? O viés inconsciente é um comportamento que eu tenho alheio à minha vontade. É um comportamento que eu tenho quase selvagem porque eu fui moldado nessa forma. E o viés inconsciente faz com que a gente tenha atitudes mais positivas com relação a determinado grupo social, de modo geral. Então, existem vários estudos que mostram que pessoas que têm vieses inconscientes menores, por exemplo, com relação à diferença de tratamento entre pessoas negras e pessoas brancas, tendem a melhorar o acolhimento nos hospitais, tendem a validar mais a dor do paciente, tendem a instituir tratamentos que não instituiriam por causa da cor da pele da pessoa. Agora, Carlos, então nós estamos dizendo, olha, mas um médico negro precisaria, além de ser um bom médico, ainda contemplar essas dimensões do acolhimento, da afetividade. Quer dizer, esse é um plus, né? E o profissional está sendo treinado, ou a instituição está tendo essa preocupação? A questão da humanização da saúde é um tema absolutamente controverso, difícil, mas existe também uma série de iniciativas sendo desenvolvidas para que a humanização venha a acontecer e para que o paciente seja tratado independente da sua origem, da sua cor, da cor da sua pele ou de qualquer grupo de minoria, né? A medicina de família, ela traz esse compromisso, né, na sua gênese, né? Obviamente, quando você olha para aquela população e olha para todos os membros daquela determinada família, você está ampliando o seu espectro de atuação em saúde, né? E é muito legal falar sobre isso, porque as empresas, hoje em dia, a preocupação com essa saúde, com a saúde concedida a essa população, aos seus funcionários, de maneira mais ampla, tem sido uma realidade. A gente tem sistematicamente sido procurados por organizações que, obviamente, tiraram só a visão do plano de saúde, da concessão do benefício e querem olhar de uma forma mais ampla para a saúde dos seus colaboradores, né? Então, acho que isso é uma luz no fim do túnel na hora que a gente olha e analisa uma saúde mais integral, uma saúde mais democrática para as pessoas. É preciso muitas ações afirmativas para combater as desigualdades sociais e raciais nessa área. Mas nós vamos falar sobre isso no nosso próximo bloco. Negros em Foco faz um breve intervalo e nós voltamos já já. Olha, já estamos de volta com o nosso programa Negros em Foco. Hoje nós estamos falando que, apesar do aumento significativo de médicos formados no país, a desigualdade racial entre os profissionais de saúde ainda é elevada. E justamente para conversar e avaliar isso, nós estamos, recebendo essas presenças agradabilíssimas. Os profissionais Carlos Alberto Marçal, que é o superintendente de estratégia e novos negócios do Hospital Sírio-Libanês, e o médico da família e comunidade e especialista em saúde da população negra, Caio Portela. Mas, aliás, doutor Caio, que o senhor estava nos dizendo que o paciente negro quer atenção, quer cuidado. E o senhor está dizendo que o profissional médico precisa dar qualidade e capacidade técnica. Ele é um profissional técnico. E eu preciso que ele faça escolhas técnicas, diminuindo a quantidade de vieses que deturpam essas escolhas e que acabam
fazendo com que ele estabeleça condutas baseadas em preconceitos que às vezes ele não está nem acessando, ele não está nem sabendo que existem, exatamente porque estão ali atrás de todo esse histórico, toda essa carga, toda essa falta de letramento racial que a gente tem na educação, não só médica, né, na educação do Brasil como um todo. E quando isso não acontece, que tipo de impacto que se produz no paciente? A gente tem alguns estudos, por exemplo, um estudo muito famoso que é da Fiocruz, que se chama Acordador, que mostra que gestantes negras no parto recebem menos analgesia do que gestantes não negras, por exemplo. Porque existe no imaginário popular a ideia de que a mulher negra está preparada para o parto, que aguenta a dor, que é forte. E isso não necessariamente é verdade naquele contexto, mas faz com que eu, enquanto médico, avalie aquela dor dando menos importância do que ela tem. E de acordo com a pesquisa de demografia médica do Brasil, acontecem mais de 600 milhões de consultas por ano no país. Isso significa que cada habitante realiza ao menos 3 consultas por ano. A demanda é alta, mas como fazer com que a saúde esteja de fato disponível para todos? Carlos, como é que resolve esse problema? Bastante complexo. Bastante complexo, porque ao mesmo tempo que a demanda cresce, os sistemas também têm muito desperdício, né? Hoje a gente tem um PIB de praticamente 10% do PIB brasileiro é o PIB da saúde, né? E esse PIB é dividido entre saúde pública e privada, né? Só que a saúde privada corresponde aí mais ou menos a 50 milhões de brasileiros, né? Então, ao mesmo tempo que nós temos subfinanciamento, saúde custa caro, a inflação de saúde é alta, do outro lado, a gente também tem as práticas que precisam melhorar a nível Brasil, né? O sistema privado ele vem para complementar essa conta, mas, obviamente, 150 milhões de brasileiros estão no sistema público. Então, o governo tem discutido isso de maneira efetiva, desenvolvendo projetos para melhorar essa produtividade no sistema como um todo, mas há a questão também, como eu disse no início, do subfinanciamento. Isso é difícil. Agora, doutor Caio, num país continental como o nosso, né, e com esses recursos financeiros limitados, como é que a gente consegue equilibrar essa necessidade e essa possibilidade? Primeiro que tem uma coisa, né? Você falou em 600 milhões de consultas por ano. Mas existe uma coisa que a gente estuda que se chama Lei dos Cuidados Inversos, que mostra que quanto maior a necessidade em saúde, menor a quantidade de consultas que essas pessoas fazem. Então, quando a gente vai pegar e destrinchar esse número, a gente vai ver que tem gente com 12 consultas e gente sem nenhuma. Isso é um ponto importante. O segundo ponto é que a gente precisa de profissionais que estejam capacitados para situações específicas dentro dessa heterogeneidade gigantesca que a gente tem no Brasil. Então, um profissional que é especialista em saúde indígena, um profissional que é especialista em saúde de populações ribeirinhas, um profissional que é especialista em saúde de população em situação de rua, não é o profissional que é especialista numa saúde mais urbana. Então, primeiro é que a gente precisa se identificar enquanto país e entender que os nossos recursos de formação de profissional precisam valorizar a heterogeneidade da nossa população. Será que eu preciso mesmo de 600 milhões de consultas ou eu preciso de uma atenção primária forte, um profissional bem formado, bem qualificado, especialista naquela situação, que consiga dar conta de 80% da demanda daquela cidade, daquela comunidade? Olha, só para você ter uma ideia, em 2010 havia menos de 1.500 estudantes pretos no primeiro ano de medicina. Já em 2019, esse número subiu para mais de 9.000, mas nem todos conseguem concluir o curso. E foi pensando nisso que eventos que reúnem médicos e estudantes negros lutam para combater o racismo na saúde. Quando eu entrei na faculdade, no curso de medicina como um todo, a gente não tem uma representatividade negra, né? Na minha sala, só existe eu e mais um outro aluno, são poucos professores negros, então é uma representatividade que a gente considera como ainda insuficiente. A primeira vez que eu entrei, por exemplo, no laboratório de anatomia, eu vi muito mais corpos negros pra gente estudar do que na minha turma. E isso é uma coisa que é muito recorrente. Eu me formei há 36 anos atrás e demorei, eu acho que outros 30 para encontrar um outro médico negro. Então, eu acho que deveria haver um movimento da própria instituição. Mas, para isso, até mesmo os cargos de liderança dentro das universidades precisariam ter alguém que nos representasse. Antes de entrar, eu ouvi muito, tipo, ai, nossa, mas você vai fazer medicina? A galera se espanta quando a gente fala. Aquilo não era para mim. A ponto de eu fazer um teste vocacional
E isso, vir com a medicina em primeiro lugar, me lembra do papel direitinho. E a pessoa que estava aplicando o teste me falar que era melhor eu repensar aquilo. Por conta da minha situação social e por conta da minha cor. O papel do coletivo Negrex na comunidade médica do Brasil é de demonstrar a representatividade e também lutar por políticas públicas que tragam a população negra para as universidades, para a faculdade de medicina. A gente apoia financeiramente, às vezes, quando a gente entende que a população negra é uma população que tem menos acessos a recursos financeiros, então muitas vezes os acadêmicos entram na academia, mas não tem como se manter lá dentro, então o coletivo tem esse apoio. O grande problema que várias pessoas negras encontram ou encontraram, né, falando mesmo de mim, é o fato de se manter dentro da faculdade. Então a gente precisa de políticas públicas que pensam em manutenção, né? Bolsas que realmente pensam que sejam condizentes com a realidade. Como nós temos um campo de estágio, um campo de prática onde a gente precisa exercer, uma outra dificuldade é, dentro de um consultório, por exemplo, você ser respeitado enquanto profissional. No próprio imaginário da população, ainda perdura, né, essa ideia de que não pode ter um médico negro. Então, é necessário desenvolver políticas. Hoje a gente tem, sim, as cotas, que já ajudaram bastante nesse processo, porém, ainda há muito que se fazer, porque nós não temos ainda um número expressivo de estudantes negros dentro da academia. A gente tem que cobrar. Se a gente não falar, não quantificar, a gente não vai resolver esse problema. Bom, a gente só vai ter um crescimento real da diversidade quando nós aumentarmos o número de médicos negros em cargos de liderança, tanto público quanto privado. Será uma transformação de uma sociedade mais justa, uma sociedade onde as pessoas consigam realmente enxergar a diversidade como um grande atributo para crescimento de negócio. Médicos negros, eles estão, não só médicos, os profissionais da saúde, pretas e pretos, precisam passar por uma visibilidade muito maior. Me parece ser muito importante que essas instituições comecem a se movimentar para conseguir incluir pessoas pretas, não no sentido de enxergar a gente como diversidade, mas como parte da força motriz que constrói esse país. Doutor Caio, como é que a gente resolve isso, hein? As políticas afirmativas foram muito positivas, isso aí ninguém tem dúvida. Quem viveu a universidade pública, especialmente na transição, conseguiu enxergar a mudança do rosto daquelas pessoas que estavam ali dentro. Mas a manutenção é de fato um gargalo, né? As bolsas, elas não condizem com as realidades de custo das cidades em que esses estudantes moram. As políticas de moradia, de sustentação, alimentação acabam sendo muito frágeis. Então, acho que a criação de maneira dessas pessoas permanecerem naquele ambiente é tão importante quanto de acessar, né? Porque você acessa, cheguei. Agora que eu cheguei, eu preciso me manter. Então, faz parte da nossa responsabilidade enquanto sociedade dar acesso e manutenção para essas pessoas na universidade. A nossa entrevistada falou uma coisa fortíssima ali, né? Que ela estava dizendo que chegando então no laboratório, ela viu mais negros, né, nos corpos a serem estudados do que colegas negros na sala de aula ou naquele laboratório. Como é que nós podemos garantir que esses profissionais possam mesmo chegar no espaço corporativo, onde o viés ainda é um limitador? A política de cotas ela foi fundamental, tem ajudado muito. A sensação que eu tenho de fora, e analisando, ouvindo, estudando esse assunto, é a dificuldade de uma política que englobe empresas, setor público e privado, e enxergue o problema de forma ampla, né? Que regulamentem, que definam leis e regras, que façam com que essa inserção seja mais global, de maneira mais efetiva. Agora, doutor Caio, se está difícil ter o profissional negro de referência, se está difícil fazer essa travessia da universidade até o mercado de trabalho, está mais difícil ainda ter o profissional negro na docência. Agora, doutor Caio, você está do outro lado do balcão, né, porque você é um professor do Instituto, né, de Pesquisas do Sírio-Libanês, um espaço altamente prestigiado e que seguramente o senhor deve ser um dos poucos, se não o único professor negro que vai falar para um público que não tem negro. Como é que é essa relação? É uma relação boa, porque estar ali
traz também um pouco de responsabilidade enquanto representação, né? Então, tá ali já é um primeiro indício de possibilidade. Também, criando equipes diversas, você começa a abrir o leque para problemas que não seriam possíveis de serem identificados sem a diversidade, porque a gente consegue trazer, recuperar essa visão de questões que talvez não sejam tão sensíveis para pessoas que não sejam negras. É interessante para a construção dessa diversidade, né? Para a normalização dessas pessoas ocupando esses lugares um pouco mais prestigiados, digamos assim. O que o Círio está fazendo pode inspirar todo esse seu entorno e ajudar, então, a dar um salto para adiante? O Sírio-Libanês é um case muito interessante. Existe uma série de projetos que são desenvolvidos de responsabilidade social. Isso vai desde projetos relacionados ao cuidado no entorno do hospital, um projeto chamado Abrace Seu Bairro, mas ele navega por diversos outros projetos de responsabilidade social voltados à inserção das populações, né? Hoje, o ESG é um dos projetos estratégicos da instituição, entendendo que existem oportunidades na área pública, mas que o setor privado precisa acompanhar. Tem uma lição de casa a fazer e tem que participar desse processo de maneira efetiva, né? A gente tem falado da população negra, a gente fala da população das mulheres, a gente tem falado do movimento LGBTQI+, a gente tem falado de outros grupos sociais que têm tido muita dificuldade histórica no Brasil de participar do processo, né? Eu acho que isso desperta no empresariado e desperta na população uma luz no fim do túnel a partir do movimento que o empresariado tem feito, né? E quero agradecer sua gentileza, né, de estar conosco, que muito em breve tenhamos muito mais Carlos, né, nesses espaços importantes de gestão hospitalar e da saúde, da medicina. Nós que passamos por todas essas dificuldades, nós temos um compromisso de agora nos voltar para a base, para poder ajudar os nossos colegas, jovens, e que, a despeito de todas as adversidades, a gente tem como seguir, tem como continuar e tem como dar a nossa contribuição para o país. Doutor Caio Portela, nós temos esperanças, né, que todos os demais Caios Portelas sejam bem-sucedidos como o senhor. Parabéns e muito mais sucesso na sua carreira. Muito obrigado. Acho que essa busca por essa equidade na saúde é uma coisa que a gente precisa perseguir mesmo. E aí desde a base, desde a formação primária mesmo, a gente tem essa obrigação e dever moral mesmo, né, de fazer essa reparação e levar nossa sociedade para frente, que acho que no fim das contas é o que todo mundo deseja de maneira muito efusiva, né? Muito obrigado pela gentileza da audiência. Tenham todos uma ótima semana e até o nosso próximo programa Negros em Foco. Tchau!